Então, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aí às nossas questões de biologia. Na aula passada, nós paramos na questão 10, né, da lista 3, certo? E agora vamos aí para a questão 11. A questão 11 fala sobre a neopilina galateia. A neopilina galateia tem um desenho esquemático dela aí ao lado, tem uma foto dela aqui também, vista da mesma forma, tá? É um molusco que ele tem uma concha só, uma concha achatada, como se fosse um prato. Achatada não, assim, curva, côncava, como se fosse um prato. Tá? Então, nós estamos vendo debaixo desse prato, né? Debaixo desse prato aí. Esse molusco, então, ele fica agarrado, é uma lesma, né? É um molusco, ele fica agarrado, então, a essa concha que ele mesmo produz. Então, esse é a Neopilina galateia. Tá? A Neopilina galateia, representada ao lado, né, pertence a um grupo de moluscos marinhos que se julgava extinto até que exemplares foram recolhidos em sedimentos em 1952. Tá? É um grupo, né, uma classe de moluscos chamada classe monoplacófora. Tá? Normalmente a gente nem comenta sobre eles, certo? Mas é um molusco interessante. Tá? E o pessoal achava que ele estava extinto, mas foram recolhidos aí, coletados em 1952. Então ele tem uma concha calcária, mesma coisa da concha dos outros moluscos, formado por uma única peça, né? Esse prato aí que eu falei. Agora, seu corpo é segmentado. Então, na hora que você olha aqui, ó, tá? Você tem segmentos, né? Você tem nitidamente segmentos. Então, um corpo segmentado. Então, isso aqui é uma coisa muito importante aqui para nós. Tá? Possui rádula, né? Que é para trituração de alimento, e tem nefrídeos, pares de nefrídeos, como órgãos excretores. E isso não é comum no molusco. Isso não é comum no molusco. Né? A rádula, tudo bem, a maioria dos moluscos tem rádula, exceto os bivalves, né? As ostras, os mexilhões, que eles são filtradores. Agora, segmentação e nefrídeo, isso não é coisa de molusco. Tá? Então, não é coisa dos moluscos comuns, né? Que a gente estuda. Então, na descrição acima, percebe-se a semelhança entre esses moluscos e os membros do filo dos anelídeos. Porque os anelídeos, eles são segmentados, né? Os anelídeos, eles são segmentados e eles excretam por meio de nefrídeos. Eles excretam por meio de nefrídeos. Então, você vê o corpo dele aqui, ó, essas estruturas são brânquias, né? Então, você vê que as brânquias estão dispostas em segmentos, né? E a boca está aqui, ó, a boca está aqui na frente, com a rádula e tudo, tá? Então, você vê que o corpo dele é segmentado, que as brânquias estão dispostas em segmentos. Então, segmentação é uma característica a partir de anelídeo, né? E nefrídeo é um órgão excretor típico do anelídeo. Então, na verdade, esse molusco, Neopilina galateia, ele é o que a gente fala de uma transição. Ele é um organismo de transição entre esses dois filos. Né? Ele tem característica de molusco, tá? Como a rádula, como a concha calcária, o manto, né? Mas ele tem característica de anelídeos também. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? Existir um organismo de transição entre molusco e anelídeo, tá? Então, essa aí, letra B de bola. Vamos para a 12. A 12 diz respeito a uma situação intrigante, né, que nós estamos vivendo atualmente, que é o desaparecimento de abelhas, né, de populações de abelhas. Tá? E o pessoal está extremamente preocupado com isso. Tá? Extremamente preocupado, porque abelhas são polinizadoras. Né? Então, grande parte da produção agrícola, né? Cítricos, por exemplo, café, por exemplo, né? Eles dependem da polinização
feita por abelhas, né? Então, isso é um negócio que está nos preocupando aí no mundo inteiro. Então, ainda se investiga qual seria a raiz do problema da diminuição das populações de abelhas. Acreditam que sejam dois os principais fatores: a disseminação dos pesticidas, né? Pesticidas, né? Você pode chamar de agrotóxico, defensivo agrícola, né? Mas não muda, né? O que é a substância. E a ação de ácaros parasitas, né? Como esses dois aqui, do gênero Varroa e da espécie Acarapis uudi. Tá? São ácaros, né? Quer dizer, pequenos carrapatos parasitas de insetos, né? No caso das abelhas. Entretanto, há consenso de que um somatório de razões construiu um cenário cruel, né, para os insetos. As abelhas estão perdendo seu hábito, né, perdendo seu hábitat, quando florestas e jardins dão lugar a construções ou mesmo plantações de uma única cultura, né, monoculturas, certo? Então, algumas abelhas elas não usam, né, monoculturas, como por exemplo o milho, né? O milho é polinizado pelo vento, né? Milho é polinizado pelo vento, certo? O trigo, polinizado pelo vento, certo? Então, as abelhas ali, quando você corta as florestas e planta um milharal ou um canavial, certo? Você vai ter desaparecimento de populações de abelhas, né? Você está trocando a floresta nativa, tem flores que elas usam, né? Que elas polinizam, por uma monocultura que elas não conseguem polinizar, né? Então, a espécie, né, necessita de alimentação variada para sobreviver. As mudanças climáticas também, né, em consequência do aumento da emissão de gases de efeito estufa, também colaboram para o desaparecimento, né? Então, nós temos os pesticidas, nós temos parasitas, nós temos a perda de hábitat, nós temos mudança climática, né? Então, as estações estão menos definidas, então você tem alterações bruscas de temperatura, de umidade, e isso bagunça o ciclo de florescimento das flores, e as abelhas dependem das flores, né? As abelhas dependem das flores. Muito bem. Isso foi publicado na revista Veja, lá atrás, edição 2466. O desaparecimento das abelhas teria um efeito dramático em relação, né, a ocorrência de mais casos de reação à picada de abelha. Claro que não, né? Se as abelhas estão desaparecendo, né, você não vai ter maior casos de picadas de abelha. Crescimento exagerado das populações de plantas parasitas, nada a ver. Aumento da população de pragas agrícolas como os pulgões, nada a ver. A abelha não é um controlador de pulgões, né? Joaninhas são controladoras de pulgões. Joaninhas são controladoras de pulgões. O desaparecimento de joaninhas poderia aumentar a quantidade de pulgões, que é uma praga agrícola, tá? Mas nada a ver. A diminuição da produção mundial de alimentos. Ah, com certeza. Já estou pensando, né, para marcar essa daí, tá? Mas deixa eu esperar um pouquinho para completar o X aqui, né? Diminuição da produção de mel e açúcar de cana. Nada a ver. Mel até tudo bem, né? Desaparecem as abelhas, diminui a produção de mel, né? Mas açúcar de cana tem nada a ver com isso. A abelha não produz açúcar, né? E a cana não é polinizada por abelha, nem é polinizada, né? A cana hoje ela nem é polinizada, ela reproduz assexuadamente, né? Por estacas, né? Pedaços de cana que são plantados no chão, germinam, né? As gemas desenvolvem e o pessoal chama esses pedaços de cana, né? Que as gemas desenvolvem, formam novos pés de cana. O pessoal chama de semente, tá? Mas não é semente, evidentemente, né? Chama de semente, seria uma semente entre aspas, né? Agora, realmente, né? Desaparecendo as abelhas, nós vamos ter um problema com a produção mundial de alimentos, especialmente esses alimentos que eu falei aí, né? Os cítricos, por exemplo, né? Que dependem bastante aí da polinização, tá? Café, né? Várias plantas aí de importância agrícola produzem frutas importantes, né? Você teria uma quebra grande nessa produção de alimento aí, certo? Então, letra D aí é óbvia, né? É uma questão que a gente está esperando, tá? Isso aqui eu que elaborei, não é do Enem, né? Essas dessa lista aqui eu que elaborei, menos as três últimas que eu acrescentei aqui, né? No final. A gente está esperando isso aí aparecer,
Tá? Bom, mais uma de ecologia, né? Nas regiões tropicais, uma das interações mais ocorrentes envolve plantas e formigas. Gente, interação inseto-planta. Interação inseto-planta é importantíssimo. Aliás, eu acabei de falar de uma questão de interação inseto-planta, que é a questão da polinização, né? Importantíssima. E aqui a gente tem outra, tá? Planta com formiga. Embora restrita aos trópicos, interações entre esses organismos ocorrem em mais de 100 espécies de angiospermas, 40 espécies de formiga. Embora sejam consideradas essencialmente predadoras, muitas espécies de formigas podem obter uma parcela considerável de suprimento energético a partir de relações de mirmecofilia com planta. Essa palavra mirmex, aí no início, quer dizer formiga. Tá? Então, mirmecofilia é uma relação de formigas com plantas. Tá? Então, muitas espécies de formigas podem obter uma parcela considerável de seu suprimento energético, ou seja, alimentação, a partir das relações, né, com plantas. Nessa relação, as formigas adquirem seu alimento nas glândulas secretoras de néctar, chamadas nectários extraflorais. Olha que coisa interessante. Tem néctar na flor. Existem nectários na flor. Tá? Aí você sabe que o nectário na flor vai atrair polinizadores, tarará, 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 certo? Agora, esses nectários aí são extraflorais. Eles estão fora da flor. Por exemplo, em folhas, no pecíolo, né? No cabinho da folha, tá? Junto ao caule, nectários extraflorais. Então, produz o néctar, mas não é para polinização, é para alimentar essas formigas. Tá? Então, essas plantas produzem néctar nas folhas, por exemplo, para alimentar a formiga. Em troca de quê? Porque assim elas vão receber proteção para a planta, né? Contra potenciais herbívoros. Tá? Então, é uma troca. A planta alimenta a formiga, tá? E um herbívoro, por exemplo, um gafanhoto, né? Que vai atacar a planta, as formigas fervem nele, né? As formigas espantam ele, certo? Não deixam ele atacar a planta, certo? Até mesmo animais, alguns tipos de animais, aí, alguns mamíferos roedores, por exemplo, essas formigas podem infestar em volta desses animais aí, não deixando eles se alimentar das plantas, tá? Não deixando, tá? E também outro detalhe, essas formigas cortam os cipós que tentam crescer em cima das plantas. Podia abafar a planta, prejudicar a fotossíntese e tal. Então, isso é uma relação interessantíssima. Mirmecofilia. A formiga tem vantagem, porque recebe a secreção, né? A secreção nutritiva, tá? Recebe a secreção nutritiva, que é o néctar, e a planta tem vantagem, porque ela é protegida de potenciais herbívoros. Esquematicamente, essa relação de mirmecofilia pode ser indicada, então, como uma relação mais, né? Vantagem para os dois, tá? Aí você vai me perguntar, senhor Ramon, existem dois tipos de relação mais. Existe o mutualismo e existe a protocooperação, ou simplesmente cooperação. No caso aí, seria mutualismo ou seria protocooperação? Aí eu te falo, depende. Pode ser uma, pode ser outra. Tá? Pode ser uma, pode ser outra. Então, existem determinadas plantas que realmente só vivem se tiverem essas formigas, e formigas que só vivem se tiverem esse alimento. Aí seria mutualismo, né? Porque o mutualismo é uma relação obrigatória, né? Mutualismo é obrigatório. Então, existem situações de extrema dependência. Tá? A planta só vive com essas formigas só vivem nessa planta. Mas existem outros casos, tá? Existem outros casos em que não é obrigatório, tá? Que é facultativo. Então, tem algumas outras plantas que produzem esse alimento às formigas, né? Colhem a vantagem, né? Relação mais,
mas conseguem sobreviver sem as formigas, e as formigas conseguem sobreviver sem essas plantas. Tá certo? Mas quase que, na maioria das vezes, eu poderia dizer para vocês que é mutualismo. Tá? Agora, muita atenção no texto. Tá? Esse texto aqui não foi feito para responder essa pergunta, esse texto foi feito para responder que é uma relação de vantagem para os dois, né? Mais, mas com certeza, numa questão que pedisse para diferenciar mutualismo ou proto-cooperação, ou não teria as duas alternativas, né? Teria uma só entre as respostas, ou teria algum trecho do texto que ia falar da obrigatoriedade ou não dessa relação. Então, fique esperto com isso, leia com bastante atenção. Tá? Bom, eu vou colocar esse material no canal, né? No canal do YouTube. E, então, tem esse link aqui, ó, esse material, certo? Você pode pesquisar pelo Google também, direto, né? Você põe lá, Conhecendo o Parque da Cascata 5, né? Blog Ramon Lamar. Tá? Então, isso aqui é uma matéria lá no meu blog, né? Sobre o Parque da Cascata, aqui de Sete Lagoas, falando, então, dessa relação de mirmecofilia entre uma planta chamada embaúba, né? E as formigas que vivem no caule dessa embaúba. Tá? Então, é uma planta relativamente comum, tá? Uma árvore relativamente comum aí nos trechos de borda de Mata Atlântica, é bastante comum, né? Borda de rio, mata ciliar, né? Aí você vai ver lá um exemplo de relação de mimicofilia, e se quiser pode visitar lá uma embaúba, né? Gênero Cecropia, e observar aí a existência dessa relação. Tá? Questão 14, origem da vida e evolução. Né? Um texto gigantesco. Gente, me desculpa, mas eu não quis resumir. Tá? Eu poderia ter resumido, mas eu não quis resumir. Eu achei o texto interessante, certo? E como a gente está aqui numa situação de aprendizado, né? Informação é sempre bom. Né? Eu poderia ter resumido, deixado os dois exemplos só, mas está aí. Tá? Vagalumes nascendo do orvalho. Pássaros nascendo de frutas. Plantas de cauda de cometa. Você vai falar que isso é coisa de gente ignorante. Né? Você vai falar, vagalume nascendo no orvalho, pássaro nascendo uma fruta. Você vai falar que isso é gente ignorante, né? Não. Da antiguidade até o século XIX, os mais famosos estudiosos defenderam essas ideias. Ilustres do calibre de Tales de Mileto, né? Platão, Aristóteles, Galileu, Bacon, Descartes, Newton, né? Todos eles, né? Num certo momento, aí, defenderam essa ideia. Tá? E o médico belga Jean-Baptiste Van Helmont, né? No século XVII, dava aquela famosa receita para produzir animais vivos, né? Para produzir ratos. Né? Você enche de trigo e fermenta um vaso, fecha com a camisa suja, de preferência de mulher, camisa suada, porque o suor da mulher traz em si a fertilidade feminina. Um fermento vindo da camisa, modificado pelo odor dos grãos, transformará em ratos o próprio trigo. Né? O trigo vai transformar em rato. Né? Van Helmont não imaginou que os ratos que apareciam lá foram atraídos por essa bagunça que ele colocou dentro de um porão, né? Colocar isso dentro de um porão escuro. Né? Você quer obter escorpiões, faça um buraco num tijolo, põe ali erva de manjericão bem triturada, aplica o segundo tijolo sobre o primeiro, deixa tudo no sol. Depois de alguns dias, com o manjericão agindo como fermento, nascerão pequenos escorpiões. Tá? Então, olha aí que o nosso amigo Van Helmont estava falando. Provavelmente, esses pequenos escorpiões são o que a gente chama de pseudo-escorpiões. Tá? Pseudo-escorpião é um aracnídeo pequenininho. Tá? No meu blog também tem, se você colocar pseudo-escorpião, blog Ramon Lamar, você vai ver fotinha deles, tá? Tiradas aqui em Sete Lagoas. Então, eles são pequenininhos, parecem escorpiões, mas não tem cauda, né? E podem ser de ovos, né? Que estavam presentes ali
no manjericão, tá? Ovos que estavam presentes ali no manjericão, e aí nasceram, né, esses escorpiões. Pode ser uma coisa desse tipo, né? Bom, que bobagem, não? Nem tanto. Se pensarmos bem no assunto, vamos ver que, com conhecimento disponível, olha bem, gente, nós estamos falando, né? Van Helmont aqui, século XVII, né? Século XVII, 1600, tá? Com conhecimento disponível, até que essas crenças não pareciam tão malucas. Quem visse fósseis em rochas ou tartaruguinhas surgindo na areia, sem saber que uma tartaruga foi lá antes, né, e depositou ovos, né, ficaria facilmente confuso. Tá? Mas, à medida que surgiam novas descobertas, questionava-se mais essa teoria, mas ela foi objeto de grandes polêmicas entre cientistas e só cairia definitivamente em descrédito no século XIX, depois dos experimentos de Pasteur. Né? As ideias expostas no texto acima ficaram conhecidas como abiogênese. Né? Ficaram conhecidas como abiogênese. Tá? Vou marcar biogênese, que está mais perto. Não. A biogênese diz que seres vivos podem se originar da matéria morta. Abiogênese. Abiogênese. Biogênese diz que seres vivos só se originam de seres vivos. Então, essa teoria aí é a teoria da abiogênese, conhecida também como geração espontânea. Conhecida também como geração espontânea. Tá? Criacionismo é outra coisa, fixismo é outra coisa, lamarquismo é outra coisa. Tá? Então, isso é geração espontânea ou abiogênese. Beleza? Vamos para a última aí da lista. Né? Aí tem mais 3, tá? De brinde aí. Aqui sobre saúde, tá? Que sempre a gente vai ter uma questão ou de método científico ou de saúde, né? Essa aqui é sobre saúde. Sobre os retirantes, né? Cândido Portinari, além de sua famosa pintura sobre o tema, é porque todo mundo conhece a pintura, né? Todo mundo conhece a pintura de Portinari, né? Essa pintura aí mostrando os retirantes, né? Saindo lá da seca, do sertão, indo para as regiões mais úmidas do litoral, né? Em busca, né, de uma vida melhor, certo? Então, todo mundo conhece o quadro, certo? Mas o Portinari, além de pintor, ele era também poeta. E ele escreveu um poema sobre os retirantes. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos. Vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso. É o pedregulho quente, né? Você pisando nele. Corpos disformes, os panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados. Homens de enorme ventre bojudo. Mas você vai falar assim, um homem barrigudo, um homem gordo? Como assim um homem gordo ali, né, no meio de uma seca dessa? Como será isso? Né? Mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas também, ó, mas gordas também. Como assim gordas? Né? Como assim mulheres gordas? Estão fugindo lá da seca, né? Da fome. Como é que elas estão gordas? Né? Carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. Então, no texto de Portinari, algumas das pessoas descritas provavelmente estão infectadas com o Schistosoma mansoni, o verme da xistose. Imagina que nesse caminho, né, do sertão bravo, né, em direção ao litoral, qualquer água, né, o pessoal estava entrando. Qualquer rio, qualquer lagoa, né, o pessoal estava entrando para se lavar, para matar a sede, né, as crianças até para se divertirem, né, e aí expondo-se ao risco de pegar a esquistossomose. Né? Então, os homens de enorme ventre bujudo poderiam referir-se aos doentes da chamada barriga d'água. A mulher pançuda também. O ciclo de vida desse parasita e as condições socioambientais são fatores determinantes para maior ou menor incidência dessa doença. O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de quê? Roedores. Não, esquistossomose tem nada a ver com roedores. Tá? Insetos hospedeiros, nada a ver.
indivíduos infectados, hospedeiros intermediários e ausência de saneamento básico. Olha, pode ser, né? Imagina um indivíduo infectado com xistose, né? Defeca numa dessas coleções d'água que eu falei, né? Uma lagoazinha que está secando, um riozinho que está secando, né? E dali saem, então, as larvas que vão entrar nos caramujos, né? Que são hospedeiros intermediários, né? E depois vão sair as larvas, as cercárias, né? As primeiras são os miracídios, as que saem dos caramujos são as cercárias, que vão penetrar no homem. E, obviamente, a ausência de saneamento básico, né? Pode muito bem ser a letra C. Mosquitos, não, mosquito não tem nada a ver com Schistosoma mansoni, né? Gatos infectados, não, gato tem a ver com toxoplasmose, que é outra história, tá? Então, letra C é uma boa alternativa. Letra C é uma boa alternativa, tá? Beleza? Então, vamos ver aqui, ó, essas 3 questões extras aqui do Enem, tá? Essas 3 questões extras do Enem. Então, deixa eu mudar o visualzinho aqui, né? Do Enem 2021, prova impressa, né? Prova impressa, primeira aplicação, né? Os búfalos são animais considerados rústicos pelos criadores e, por isso, são deixados no campo sem controle reprodutivo, tá? Por causa desse tipo de criação, a consanguinidade é favorecida. Perceberam? Sem controle reprodutivo. Não tem controle reprodutivo. Larga o búfalo lá, tá certo? E aí começa a acontecer consanguinidade. O que é consanguinidade? Cruzamento entre os parentes, né? Entre os parentes. Pai cruzando com a filha, mãe cruzando com o filho, irmão com irmã, né? Dos búfalos, né, gente? É favorecida, proporcionando o aparecimento de enfermidades. Então, a gente sabe que algumas enfermidades de origem genética, né, são favorecidas nessas condições de cruzamentos consanguíneos. É o caso do albinismo, né? Mas é o caso, o albinismo nem seria um problema tão grande, né? Mas defeitos cardíacos, por exemplo, seria. Tá? Então, entre outros problemas. Então, separar os animais de forma adequada minimizaria a ocorrência desses problemas. Tá? Então, separar os animais de forma adequada ia minimizar o problema. Como assim separar de forma adequada? Né? Não deixar junto, né? No mesmo pasto, né? No mesmo local, né? Os animais que são parentes, certo? Os animais que são parentes de sexo oposto, né? De sexo oposto. Do mesmo sexo não tem problema, tá? Então, você separaria, né? Os machos daquela família vão lá, né? Para um pasto, as fêmeas vão para outro pasto, né? E com outra família de búfalos faria a mesma coisa, etc, etc. Né? Agora, isso envolve, né, uma questão de identificação dos organismos. Né? Como é que você vai identificar quem que é parente e quem não é? Né? Já está tudo misturado lá, o pessoal criou lá de forma rústica, está tudo misturado. Como é que eu vou recomendar? O que eu vou recomendar agora nessa situação? Que procedimento, né, eu vou recomendar aqui agora para evitar esses cruzamentos entre parentes, né? Transgenia, pô, nada a ver. Transgenia, negócio de transgênico, transferir gene de outra espécie, tem nada a ver. Terapia gênica, tratamento da doença, não. Terapia gênica é para tratar a doença, eu quero é prevenir. Né? Eu quero prevenir, eu quero um procedimento prévio para evitar que essas doenças apareçam. Né? Então, terapia gênica, não. Vacina de DNA, poxa, não tem nada a ver com o assunto. Né? Vacina de DNA, para curar enfermidades, aí, geralmente causadas por micro-organismos. Né? Clonagem terapêutica, não, clonagem não. Você sai clonando os animais, né? Obtendo animais iguais, certo? O problema vai persistir. Agora, mapeamento genético, aí sim. Né? Se eu conseguir fazer uma análise genética, tá? Um mapeamento genético, então, a gente chama também de scanner genético. Né? Então, eu vou fazer aquele esquema lá, eu vou descobrir, olha, essa família tem tal, tem tal, tem tal, tem tal, tem tal gene.
Então, esses organismos aqui têm esses mesmos genes, são da mesma família. E esses outros, os genes são diferentes, eles são de outras famílias. Então, fazer o mapeamento genético. Lembrando aí, o mapeamento genético é quando você faz aquelas eletroforeses, né? Então, você pega lá a amostra de DNA, né? Você pega lá a amostra de DNA e põe para ela sofrer eletroforese. É isso? Aí ela vai separando, né, em faixas, cada faixa ali indica um gene, né? E eu consigo, então, saber que os organismos que têm esses genes aí, né, são da mesma família. Tá? Então, eu teria que fazer um mapeamento genético. Você veja bem, né, o tipo de questão. Tá? É coisa que vocês conhecem, ou pelo menos, né, dá para fazer até aí uma eliminação, né? Interessante, não é uma questão muito óbvia, não. Tá? Não é uma questão muito óbvia, dada, não. Mas, por eliminação, você chegaria facilmente nisso aqui. Olha que questão boa também, 2021. Demoraram, né, para perguntar, mas finalmente perguntaram, né? O rompimento da barragem de rejeito de mineração em Mariana, derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, né? Por causa desse rompimento, ocorrido em 2015, né? Olha aí, não foi citado aí o Brumadinho, né? Que é depois, certo? O texto é de 2016, né? O texto é de 2016, Brumadinho não tinha acontecido ainda. Ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Parque Nacional Marinho. Parque Nacional Marinho. Porque contaminou o Rio Doce, né, gente? E essa contaminação chegou no mar e chegou em Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, né, que se alimentam do fitoplâncton, né? As esponjas que se alimentam do fitoplâncton, as algas microscópicas que são fitoplâncton, né? As algas microscópicas são fitoplâncton, peixe herbívoro, golfinho, etc. Certo? Então, concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados onde? Então, se você fosse fazer uma cadeia alimentar, né, você ia colocar aí, fitoplâncton, né, e algas microscópicas dá na mesma, certo? Servem de alimento, né, por exemplo, para as esponjas, né? Esponjas são filtradoras, né? Esponjas são filtradoras, servem de alimento para peixes herbívoros, né? Peixes herbívoros. Peixes herbívoros servem de alimento para os golfinhos, né? Então, não é nenhuma cadeia alimentar, né? É uma teia alimentar, certo? É uma teia alimentar. E a gente está vendo, né, que o golfinho está num nível trófico mais alto, né? Esse alimento dos peixes, os peixes se alimentam, peixes são herbívoros, né? Que ele falou aqui, se alimentam do fitoplâncton das algas, certo? Então, concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas nos níveis tróficos mais elevados, né, gente? Então, que no caso aqui é o golfinho, né? O golfinho está num nível trófico mais elevado, né? Então, isso aqui é uma questão sobre aquilo que a gente chama de magnificação trófica ou bioconcentração, tá? Magnificação trófica ou bioconcentração, né? É esse fenômeno aí que a concentração dos poluentes, no caso aí, né, os poluentes do rejeito lá, né, da mineração, vão se concentrando ao longo da cadeia alimentar, né? Então, mercúrio, por exemplo, porventura estivesse presente no meio desse poluente, ele vai concentrar ao longo da cadeia alimentar e vai atingir maiores concentrações nos níveis tróficos mais altos. Tá? Bom, falei que tinha 3, né? Volta aqui do lado. Também desse Enem 2021. Tá? Também desse Enem 2021. Organismos autótrofos e heterótrofos. Opa, né? Produzem o próprio alimento, fazem fotossíntese, por exemplo. Os heterótrofos, que não produzem o próprio alimento, fazem respiração, fermentação, etc., não fazem fotossíntese.
realizam processos complementares. Realmente, né? O autótrofo produz a matéria orgânica, o heterótrofo usa, né? O heterótrofo consome também o oxigênio, né? No caso do respirador, o fermentador não, consome também o oxigênio, e eles liberam, né, o CO2, os heterótrofos liberam o CO2, que os autótrofos usam, então, processos complementares, que se associam aos ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa, na fotossíntese, né, ou a partir de compostos inorgânicos, é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono, como metano ou gás carbônico, certo? Então, o carbono é fixado, né, e vai ser degradado pelos organismos. Ele é fixado, vai virar açúcar, vai ser degradado na respiração ou na fermentação, gerando metano, gerando gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Ora, então, por exemplo, o caso do etanol, né? O etanol vem de uma fermentação alcoólica, né? Que é um processo de produção de menor energia, né? Menor quantidade de energia, menor rendimento energético. Ele é um subproduto e ele pode funcionar como combustível, não derivado de petróleo, mas derivado do ambiente dos seres vivos, né? Então, combustíveis ambientais. Processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é fotossíntese? Não. Né? Quimiossíntese? Não. Respiração aeróbica? Não. Fosforilação oxidativa, gente, é um local, né, do processo de respiração aeróbica. Né? Fosforilação oxidativa é a cadeia transportadora de elétrons, a cadeia respiratória. Tá? Então, nada disso, mas fermentação sim. Ó, né? Fermentação, olha aqui, ó, né? Compostos orgânicos. Outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, fermentação está nisso, produzindo compostos secundários, subprodutos. Aí tem o metano, né? Tem o metano, também é fermentação, né? Metano também vem de material de fermentação, podem funcionar como combustíveis ambientais. O etanol, metano, etc., processo de fermentação. Beleza? Certinho? Muito bem. Então, esse aí era o finalzinho, então, da lista 3, né? Finalzinho da lista 3, eu vou disponibilizar o link dele lá, tá? Mas essas 3 questões acrescentadas aí, essas 3 questões do último Enem, tá? Do último Enem. Não deixem de pegar e resolver também tudo, tá? Dá uma olhadinha de tudo, tem ótimas questões. Claro que eu vou puxar algumas para cá, né? Com certeza as mais interessantes. Eu vou trazendo para cá. Beleza? Parar aqui a gravação.